Meus caros irmãos e minhas caras irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para juntos refletirmos a palavra de Deus. Hoje refletindo juntos a palavra do 29º, tá? 29º domingo do tempo comum. Hoje, dia 20/10. Beleza? Então hoje a liturgia então nos recorda que hoje é Dia Mundial das Missões, tá? Vamos então lembrar disso, do sínodo, o sínodo dos bispos, que acontece em Roma, tá? Que se encerra no dia 27 de outubro. A liturgia nos convida que cumpramos a vontade de Deus e que façamos de nossa vida um serviço aos irmãos e irmãs, recusar os esquemas do mundo e entrar na lógica de Deus. Portanto, neste Dia Mundial das Missões, nos conduzirmos a todos ao banquete do reino, onde se aprende de Jesus a doação da vida em favor do próximo. Beleza? Então eu vou deixar, se tudo der certo, eu vou deixar ali a liturgia do dia. Então a gente retorna para juntos refletirmos. Bom, retornando aqui agora, a primeira leitura de hoje é de Isaías, capítulo 53, versículos do 10 ao 11, onde a gente vê ali, então, diz bem ali o livro do profeta Isaías, o Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Meu servo, ó justo, fará justos inúmeros homens carregando sobre ti as suas culpas. O que a gente reconhece aí? A gente reconhece então a profecia do anúncio de alguém, calma aí, tá? De alguém que vem para ter a vida como expiação. Diz que fará justos inúmeros homens e carregará as suas culpas. Tá, aí a profecia, Antigo Testamento. Antigamente, já na segunda leitura do livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos 14 ao 16. A gente ali então reconhece quem que é a pessoa que está sendo falada na primeira leitura, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Aquele que se compadece de nossas fraquezas. Ele foi provado em tudo, em exceção ao pecado. A confiança do trono da graça para conseguirmos misericórdia, alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Ou seja, a primeira leitura e a segunda, ela nos reconhece, então, o quê? Que Jesus Cristo morre por nós, dá sua vida em expiação, carrega as nossas culpas, né? Ele morre ali por nós, ele se entrega ali na cruz para a nossa salvação. Tá? Resumindo, hoje eu vou ser bem direto na primeira leitura e segunda, porque ela é bem pequenininha, e o meu ponto principal hoje é o Evangelho, que é o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos 35 ao 45. 10 versículos, beleza? E para este Evangelho de hoje, a gente tem que retornar o Evangelho do 24º domingo do tempo comum. Tá? Peguei até aqui o folhetinho, aonde é aquele Evangelho de São Marcos também, capítulo 8. Aqui a gente está no 10,
mas lá estava o 8. 2 capítulos atrás. É onde tem ali aquela parte onde Jesus Cristo anuncia que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado, deveria morrer e ressuscitar. E São Pedro vem lá, naquele momento, repreendendo Jesus. Olha a ousadia, né? E Jesus então repreende Pedro, dizendo: vá para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Tá? Vamos lembrar desta liturgia. Para então hoje, na liturgia de hoje, que começa bem assim, ó. Preste atenção. Ali os discípulos, Tiago e João, foram a Jesus e disseram: Mestre, queremos que faça por nós o que vamos pedir. Por nós, o que vamos pedir. Ou seja, é a mesma coisa que você ir lá para o seu amigo e diga: faça para mim o que eu vou pedir para você. Ou seja, o que eu vou pedir para você. Entende? Então Jesus, na sua sempre humildade, né? O que quereis que eu vos faça? E eles então pedem, olha a ousadia do que eles pedem. Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda quando estiveres na glória. Então Jesus disse: vós não sabeis o que pedis, por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? E eles dizem: podemos. Então Jesus diz: mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. E Jesus diz bem assim, ó: quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Então, vamos aqui, deixa eu tomar um pouquinho de água, né? Porque essa liturgia é um tanto... Tá, às vezes você vai se perguntar, por que eu tô falando... Tá caindo as coisas aqui. Por que eu tô falando do Evangelho do 24º domingo do tempo comum, sendo que a gente está no 29º? Ó, vamos colocar as mãozinhas aqui, sabe? 29º. O quarto, ou seja, tira 5 domingos anteriores. E se eu não me engano, a gente tem que lembrar de tirar aqui o domingo de Nossa Senhora de Aparecida, tá? Não, peço perdão. Tô fazendo cagada aqui. Calma aí, gente. Eu fiz cagada aqui que foi um processo errado aqui. Não, são 5 domingos mesmo. Peço perdão. Eu tava indo para outro raciocínio. É muita coisa na cabeça só. Mas, vamos lembrar o que Jesus Cristo disse ao São Pedro, né? Vá para longe de mim. Coisa ruim. Chega de chamar o nome do trem. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então, na liturgia de hoje, os apóstolos ali querem o quê? Querem fazer um pedido deles. A vontade deles. Querem a vontade deles. Para que eles ganhem ali, então, o lado da esquerda e da direita quando Jesus Cristo está na glória. Eles querem a vontade deles e não a vontade de Deus. Já resumindo. Ou seja, as pessoas ousadas pensam então como o maligno. Querem a vontade deles e não a vontade de Deus. Seguindo então,
E ali diz que vós não sabeis ali diz, por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizado como eu vou ser batizado? Ali, este batismo, este ali então, cálice bebido é o quê? É a Santa Ceia? É a missa? Que o que é a missa? Ali então, o sacrifício de Cristo, a entrega de Cristo na cruz por nós, para Deus. Ele se entrega a Deus por nós. Ou seja, eles ali então, a ousadia diz que podem, mas eles não sabem de nada. Eles não entendem qual que é a vontade de Deus. Entende? Então logo Jesus diz, não depende de mim. Resumidamente, não depende de mim, mas sim da vontade do Pai. Ele usa outras palavras, mas é isso que ele quer dizer. Não depende de mim, mas da vontade do Pai. Ou seja, ele, Jesus Cristo, sabe que deve ser seguido a vontade do Altíssimo e não a vontade humana do mundo. E logo Jesus, então, ali na finalização disso, diz o quê? Que para aqueles que querem ser o primeiro, que estar ali nas alturas, devem ser o quê? Os últimos. Devem ser os servos que servem a todos. E o que isso nos recorda, para aqueles que estão acompanhando comigo a consagração, nos recorda entendermos que é a humildade, o serviço ao próximo. Há um exemplo de uma comunidade onde que devemos juntos servirmos a Cristo e não um querer ser maior que o outro. Ou seja, estamos todos ao serviço a Deus. Até Jesus Cristo foi um servo ali, como diz na primeira leitura. Somos servos e servas de Deus. Ou seja, devemos ali então entender que somos servos e não senhores, como eu disse em alguns evangelhos passados. Eu não lembro se não foi esse o evangelho. Não, acho que não foi nesse evangelho. Foi o outro evangelho que eu disse isso. Que não devemos ser senhores, mas sim servos. Porque somos isso. Somos servos de Deus. Não somos dignos de estar tão alto assim para serem senhores. Somos servos. E olha que nem somos dignos disso, né? Ou seja, então entendamos que a liturgia nos convida a entender que não devemos querer as nossas vontades, mas sim a vontade do Altíssimo. E que para então ganharmos a graça de estarmos ali junto do Altíssimo, devemos então ser humildes, ser os servos de Deus, seguir os mandamentos de Deus, seguir a vontade de Deus e sermos humildes. Sermos aqueles que servem e não aqueles que são servidos. Porque quem deve ser servido é Deus. E nós devemos ser, e nós somos os servos. Deus é servido e nós servimos. Beleza? Então, esta é a questão que a liturgia nos convida. Entendemos que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Entendemos também que deve ser feita a vontade de Deus e não a nossa vontade. Devemos servir para então conseguirmos chegar na graça. Isso que a liturgia nos convida a refletir. Então, meu caro irmão, minha cara irmã, espero que isso entre na sua cabeça e não entre por um ouvido e saia pelo outro. Mas que ele entre assim e não saia mais. E que vá para o seu interior. E que o seu coração entenda isso, sua mente entenda isso. Que devemos seguir a vontade de Deus. Que Jesus Cristo veio para nos salvar. Ele foi para a condição mais assim tão humilhante
tão humilde assim, então, né? Morreu por nós na cruz. Naquele tempo, só morriam na cruz quem eram as pessoas lá de baixo. Ou seja, as pessoas mais simples. Isso nos convida a entendermos, juntos com a consagração à Virgem Maria, que devemos ser humildes para servir a Deus, para glorificar o Senhor. Não façamos como o evangelho do fariseu, é lá do fariseu, se eu não me engano, onde o fariseu estava lá no altar, se glorificando, se achando, e tinha lá um outro lá embaixinho, de cabeça baixa, escondido, porque ele não tinha coragem para olhar para Deus, porque ele não era digno. Diferente daquele hipócrita que estava lá no altar, se achando, eu rezo isso, eu faço isso, eu jejuo, eu dou meu dízimo, não sei o que, palavras às vezes da boca para fora, mas eles não entendem o interior. Eles não reconhecem o interior. Tá? Às vezes a pessoa não entende o que deve ser feito, porque deve ser feita a vontade de Deus. E a vontade de Deus é incompreensível. Ou seja, a gente não compreende. A gente só segue. Beleza? Então acho que é isso que você pode então continuar refletindo na sua mente. E hoje em dia, às vezes não tem só eu aqui para você poder refletir, entender. Tem o Instituto, tem o Padre Reginaldo, tem o Padre Paulo Ricardo, o Frei Gilson, o Padre Mário Santori e vários outros que às vezes podem te ajudar a entender isso. Mas este foi o meio que eu entendi de trazer para você, para te ajudar. Tá? Então, muito obrigado e até a próxima. Tá? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com quem necessita da escuta da palavra. Então, o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoa Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus.